E agora a gente segue para outra área de disputa desse brasileiro, que a gente até já entrou um pouquinho nela, Ravel. A gente entrou por sinalizar essa comparação que você fez da ausência de um perseguidor muito forte para o Bahia e Fortaleza, mas a gente também já entrou porque o Flamengo, São Paulo, Inter, eles têm ali um movimento híbrido, tá? São times que me parecem garantidos ao menos no G6. Também não vejo, se o Bahia não tem um perseguidor para tirá-lo do G7, tá? Na verdade, para tirá-lo do G8, do G7 ele tem, mas para tirá-lo do G8, o Bahia também não parece ser um perseguidor para ameaçar a turma do G6, né? Eu acho que ele está numa espécie de limbo da Libertadores ali, contando, né, com pelo menos ali a oitava vaga, mas disputando muito duramente a sétima vaga com o Cruzeiro, e nisso ele teve um bom resultado, eu diria até que um grande resultado, quando arrancou aquele empate, que ele estava sendo ultrapassado, né, no confronto direto com o Cruzeiro, Ravel. Fred, o Bahia navega por águas tranquilas nesse Campeonato Brasileiro. Essas águas poderiam ser mais turbulentas se o próprio time tivesse se colocado numa condição de disputar com mais fervor com esses três adversários que estão à sua frente aí na tabela. O Bahia chegou a apresentar em determinados momentos desse campeonato um futebol, um desempenho e pontuação que a gente não deveria, a gente não poderia estar falando agora de um Bahia numa briga, na verdade, de G8, sétima e oitavas posições. Já antecipo aqui dizendo que eu mantenho a minha posição de que acho que o Bahia vai terminar o campeonato em sétimo lugar, mas só trazendo aqui um paralelo, traçando um paralelo e uma contextualização histórica do que já foi esse campeonato aqui, já que a gente está na 30ª rodada concluída, né? Chegando aí. Na 15ª rodada, o Bahia tinha 27 pontos. Estava em quarto lugar. E naquele momento, o desempenho do Bahia era ok, a pontuação era ok, o Bahia estava ali na quarta posição. E foi ali que começou a oscilação do Bahia. O Bahia chegou depois na rodada seguinte a vencer o Atlético Paranaense, depois perdeu para o Cuiabá, depois perdeu para o Corinthians, ambas as partidas em casa. E aí da 16ª à 30ª rodada, o Bahia faz 19 pontos. Então, da primeira a 15ª, 27, da 16ª à 30ª, 19. Então, essa oscilação de desempenho faz com que o Bahia passe a ocupar uma nova faixa de tabela. Uma tabela, Fred, que, como você bem disse, é um limbo. É um limbo porque não vejo o Bahia com força suficiente para brigar por coisas maiores, para chegar ali para uma quinta, sexta posição e ver o que vai dar em relação a esses campeonatos internacionais e a própria Copa do Brasil. Mas também não vejo o Bahia sendo tão ameaçado por qualquer desses times aí que estão atrás, né? Tem um duelo particular com o Cruzeiro, mas eu também já disse aqui, o Bahia estabilizou essa campanha no momento em que conseguiu pontuar, né, contra o Cruzeiro. Até em determinados momentos da partida mereceu vencer, tá? Mesmo que o desempenho do Bahia não tenha sido assim grande coisa, apresentou uma leve melhora, teve algumas oportunidades, não conseguiu vencer, mas também não correu risco de perder esse jogo assim tão claramente. E aí, quando você tem isso, você também dá uma resposta para quem está Mais brigando. ou menos, né, Ravel? Levou ali, chegou a levar um 2-0 que foi É um anulado perigozinho, mas pelo VAR. depois deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada. Eu acho que o jogo teve alguns recortes de drama, né? Por exemplo, se esse segundo gol não tivesse sido anulado pelo VAR, a gente estava Exatamente. falando aqui, provavelmente, de um Cruzeiro na frente do Bahia. Mas no cômputo geral do que foi a partida, principalmente a partir das mudanças que quase que imediatamente resultaram no gol de empate, a gente está falando de um Bahia que estabiliza a campanha. E ainda tem o fato de que o Cruzeiro, embora na minha avaliação não seja favorito, disputa a Copa Sul-Americana. Enquanto ainda dividir essas atenções e de repente conseguir essa vaga para a Libertadores via Sul-Americana, Esse é o como ponto eu digo e central. repito, É. como eu digo e repito, assim, eu não acredito que o Cruzeiro vá conseguir, mas enquanto ele estiver na briga, ele está brigando. É mais ou menos o que a gente está falando em relação ao Fortaleza e a briga pelo título. Então, a partir disso, você tem um Cruzeiro ali atrás, dividindo a atenção, um Flamengo que pode ser campeão de uma Copa do Brasil, o Atlético, se aparecer aí como um possível
ameaçador do Bahia, também está disputando a final da Copa do Brasil. Um Botafogo que disputa a Libertadores. Então eu volto a dizer, o Bahia navega o seu campeonato em águas tranquilas, deve terminar na 7ª posição, e eu acredito que essa 7ª posição o credenciará a jogar a Taça Libertadores. Numa minha avaliação, de um modo geral, eu acho que esse aperreio foi desnecessário. Acho que o Bahia poderia ter pavimentado melhor um caminho, especialmente nesse recorte que eu trouxe da 16ª à 30ª rodada, para a gente não ficar especulando tanto aqui. Afinal de contas, embora eu não ache que o Bahia vai passar por isso, nós não podemos afastar completamente a possibilidade do Bahia terminar em nono lugar, né? Então, eu acho que esse risco foi desnecessário. E aí, já respondendo a pergunta que Michel Xavier fez no chat mais cedo, um abraço aí para Michel, eu não trataria uma ausência do Bahia no G6 como uma mini vergonha, como ele perguntou. Mas eu acho que dá para classificar como uma frustração / decepção. Porque o Bahia disputou boa parte desse campeonato entre os 4 primeiros, entre os 5 primeiros. Entre os 6 primeiros, boa parte mesmo. Aí um recorte até maior. Então, terminar o campeonato em 7º, eu diria que é uma decepção. Agora, vergonha eu não classifico, porque vergonha presume aí que o Bahia entrou no campeonato para isso. Eu acho que ninguém aqui diria que foi para isso que o Bahia entrou. O Bahia entrou com um elenco mais forte, fez uma campanha linearmente equilibrada ali, sempre entre os 8 melhores da competição, e acabou em algum momento batendo num teto, oscilando o desempenho, e agora chegando mais próximo da parte de baixo do seu desempenho, brigando para, de repente, conseguir uma coisa maior, mas aparentemente sem força para isso, Fred. Então eu diria que o Bahia está onde merece estar. Cássio, eu concordei com 90% do que Ravel trouxe. Mas eu achei segurança demais minimizar o Cruzeiro 2 pontos atrás do Bahia, tá? Agora, concordo muito quando ele trouxe para a mesa o argumento da Sul-Americana. Esse é o melhor argumento para dar essa proteção. Mas faltando 8 rodadas, eu não me sentiria tranquilo com esse Cruzeiro tão perto, não. E a Sul-Americana para o Cruzeiro faltam 3 jogos, né? Assim, ela não vai. O campeonato também já faltam poucos jogos, mas eu quis dizer que o Cruzeiro vai saber o destino dele muito em breve. Então, a ponto de tentar alguma coisa no Brasileiro, e a pontuação ainda é muito próxima. E tem um treinador novo, Fernando Diniz, ainda precisando da respaldo, ou seja, inclusive, como ele não venceu ainda, já teve até um certo nível de cobrança. O Cruzeiro não tá com Diniz, não está com tanto lastro para ficar atrasando vitória na Série A, não. Se o Cruzeiro for para a Libertadores, ele obviamente facilitaria o caminho do Bahia, mas primeiro que não vai ser tão fácil. Lanús e do outro lado Corinthians ou Racing, assim, não vai ser qualquer um desses 4 aí que levar a Sul-Americana vai ter um trabalhinho, viu? Vai ter que passar por 2 mata-matas bem chatos, afinal o jogo único lá em Assunção, né, no estádio Cerro Porteño. Eu acho que mais do que o Cruzeiro, essa ameaça, assim, é o que eu tinha falado lá no começo. É torcer pelo Atlético Mineiro, meu amigo, para garantir esse G7 logo. No caso, Atlético e Botafogo, né? E se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, já resolve também, porque aí já viraria G7. O G6, eu acho que está ficando chato, porque o São Paulo precisa dessa Libertadores, só tem esse foco agora. O Internacional está num ritmo de pontuação muito maior do que o do Bahia, ainda tem um jogo a menos. A volta do Bahia ao G6 tá difícil. Eu acho que a possibilidade do Bahia realmente é torcer pelo G7. E a ameaça que eu estou falando é o G7 virar G8. Aí já seria o problema, a fase 2 do problema, né? Isso. Existe algum risco. Nesse momento, e Ravel foi muito preciso quando ele falou: o Bahia tá. Nesse momento, eu acho que o Bahia está na sua classificação final. Não, todo mundo. Eu tenho essa sensação também, é o que Ravel trouxe. A sensação, naturalmente. A minha sensação é que o Bahia está na sua pode ter uma mudança aí, mas que o Bahia está ali. O Bahia tende a ficar em 7º. O Atlético Mineiro já está distante e o Cruzeiro tem essa tabela dividida. Atlético Mineiro não, Ravel?
Não vejo, Fred. Eu acho que o Atlético Mineiro dividindo duas a Copas atenção aí pra demais jogar, pô. ainda em 2 Copas. Um jogo a menos, né? Eu acho que tá chato. Assim, não vejo, sinceramente, o Atlético Mineiro dando esse foco, não. Acho que o Bahia, essa ausência tá muito colocada aí. Até mais ou menos o que Matheus Cruz está trazendo aí no chat. O Bahia está no lugar exato do tamanho do investimento, o elenco de fato tem lacunas. Essa projeção de qualquer coisa acima disso, muito se desenhou. Eu não diria tanto só da empolgação, tá, Matheus? Eu diria que foi empolgação barra desempenho em determinado momento da tabela, que credenciava o Bahia a pensar. Só que como o campeonato é longo, aí você acaba, em algum momento, se adequando ao que você é em termos de tamanho e estrutura mesmo, de elenco, de capacidade, enfim. Então, é só mais ou menos assim. Eu acho que o Bahia Agora, botou ficha. Eu acho que o Bahia botou ficha ali para ser talvez até um pouco mais. Eu vejo um pouquinho assim, mas de qualquer forma eu acho que o Bahia está no 7º lugar e o piso é o oitavo. Eu não consigo achar que o Bahia vai virar 9º lugar, não. eu também não. Tem acho só um que detalhe. Pode falar. Depois eu completo. eu acho, Minhoca, só passando para você, eu acho que a gente não é desprezível. Aliás, eu não colocaria nem como pequeno, eu diria que é média a possibilidade desse G6 virar G8, tá? E aí, a partir disso, vamos colocar aí o cenário de maior risco que se apresenta para o Bahia terminar em oitavo. Ainda assim, o Bahia disputaria uma pré-Libertadores. E aí, em termos de objetivo, estou satisfeito. Em termos de posição na tabela, eu ficaria levemente frustrado. Vai aí, Minhoca. O que eu ia comentar é o seguinte: a gente já no começo de janeiro a gente vai ter a real noção das Copas, porque é o seguinte, essa semana já são jogos de ida da semifinal da Começo de Copa do novembro, né, Mioca? e Libertadores, né? Já o jogo de ida. No outro meio de semana, os jogos da volta. As finais da Copa do Brasil, dia 3 e dia 10. Ou seja, no dia 10, todas essas equipes que estão aí lutando, porque perceba, se o Atlético Mineiro não foi eliminado pelo River Plate e não ganhar a Copa do Brasil, vai estar faltando ali 6, 7 jogos, 6 jogos para a maioria, né? Mas para o Atlético acho que 7. Porque o Galo, por exemplo, se caso ele não chegue na final da Libertadores, ele vai ter ali um espacinho, uma folga. Mas caso ele chegue na final da Libertadores, o Atlético Mineiro vai jogar, por exemplo, 2 vezes na data FIFA de novembro. Algo que acho que a CBF vai até corrigir aí, eu até chegar a comentar no meu Twitter que ela deve antecipar alguns jogos. O Botafogo, por exemplo, solicitou, porque teve vários jogadores convocados. Então, jogos que seriam no meio de semana ali da data FIFA, dia 13 de novembro, devem ser antecipados ali para o sábado, antes da final da Copa do Brasil. Então, já no começo de novembro, por isso que eu acho que eu entendo o que o Ravel fala, mas é bom ficar de olho nesse contexto. Pode ser que o Cruzeiro não chegue numa final. Pode ser que o Galo não esteja numa final de Libertadores e pode ser que ele não seja campeão da Copa do Brasil. E aí, Cruzeiro e Atlético Mineiro, faltando 6 rodadas, nessa distância aí o Bahia tem que ter cuidado, porque ele pode ser o 9º colocado. Entendeu? Eu acho que é o contexto que o Bahia não pode largar, e aí eu vou pegar o outro cenário, que é o cenário mais, esse aqui é o contexto mais perigoso, que é o contexto de curto prazo. Como o Bahia vai enfrentar agora o Vasco, fora de casa, e o São Paulo joga fora contra o Criciúma, esse é o melhor dos cenários, eu cheguei a falar isso no telecast da sexta-feira, né? O Bahia tem que tentar chegar próximo ao São Paulo, tendo uma diferença alcançável para o duelo entre eles. No caso, 2 pontos ou menos. Porque o próximo confronto é Bahia e São Paulo, exatamente na Fonte Nova. Porque aí sim seria um concorrente onde você tentaria ultrapassar e jogar essa equipe para trás para os outros correrem atrás. Então, essa próxima rodada é muito importante o Bahia não jogar só, não, vou ficar em 7º e tá bom, não. Eu acho que é importante tentar vencer o Vasco, principalmente abalado pela eliminação, né? E vai jogar, né, contra o Cuiabá nesse meio de semana. É importante, eu acho que o Bahia tentar buscar vencer lá, tem só vencendo, né, para se aproximar mais de São Paulo, e um tropeço do São Paulo para ele tentar ultrapassar o São Paulo daqui a 2 rodadas. Não, até porque se o Vasco, por exemplo, vence Cuiabá e vence o Bahia, fica 3 pontos do Bahia na tabela, e 3 pontos em uma rodada, em um campeonato é chato. Mas eu acho que o desempenho do Bahia justifica essa posição e a projeção de manutenção de onde ele está, sabe? Eu acho que o Bahia também já passou pelo seu pior momento e agora está naquela coisa de joga fora, arranca um ponto,
vem em casa, vence pelo placar mínimo, tá naquela campanha que aos poucos vai chegando no objetivo final. E além disso, há também o que a gente comentou, acho que 2 rodadas atrás, no Raio-X, sobre o Atlético Paranaense contratar Lúcio Gonzalez. Eu acho que o tiro do Cruzeiro em Diniz foi ruim para essa manutenção do Cruzeiro nessa briga em termos de Campeonato Brasileiro. A gente costuma ver Ganhou que os nenhum jogo trabalhos de ainda, né? não ganhou nenhum jogo ainda. Os trabalhos de Fernando Diniz normalmente são de médio prazo, as ideias de jogo demoram de ser assimiladas pelos jogadores, e talvez isso faça com que o desempenho do Cruzeiro em termos de pontuação aí demore um pouco de engrenar. Eu acho que esses elementos todos somados colocam o Bahia como um postulante tranquilo a essa sétima posição. Eu concordo, Ravel. Eu só acho que é uma diferença muito pequena e os cuidados que, obviamente, ali... Sim, claro, obviamente. Assim como eu também acho, Minhoca, assim, eu sei que você falou aí de um cenário onde o Bahia pode chegar para esse confronto direto com o São Paulo próximo, aí também, na contramão desse otimismo todo que eu estou demonstrando, eu não vejo isso acontecendo, tá? Não, eu também acho que não. Eu vejo... que eu sou muito pessimista com o meu time. Mas eu acho que o Bahia não vai chegar numa margem de ultrapassar o São Paulo. Chega mas não. Caso, eu também acho que só não. Peguei, assim, me surpreenderia se chegar. Porque assim, caso o Bahia consiga se aproximar, ficar 2 pontos, ou até mesmo ali 1 ponto do São Paulo, aí esse confronto, daqui a 2 rodadas, ele muda o ambiente até da Fonte Nova. Perfeito. Já é uma Fonte Nova lotada, já é uma Fonte Nova... Pô, é uma oportunidade de ultrapassar um rival que está na nossa frente. 1-0zinho do Bahia e Bolasie fazendo um golzinho lá no Heriberto Rios, meu amigo. Aí o jogo na Fonte Nova ganhou. E a gente é ruim, viu, lá jogando em Criciúma. Eu digo isso. Fred, eu ia dizer aqui. Você tá no mudo, Fred. Não sei se tava falando alguma coisa. Pode falar. Mas eu ia dizer que, pra mim, a melhor notícia pro torcedor do Bahia esse final de semana, e eu vou considerar que sexta-feira de noite ali já fazia parte do final de semana, foram os 2 classificados na Copa do Brasil. Mais até do que o empate contra o Cruzeiro. Porque, como a gente já tinha falado aqui nos outros raio-x, eu acho que o maior fantasma pro Bahia não era o Inter se recuperando, porque a gente tinha ao mesmo tempo um Cruzeiro caindo, mas sim a enorme chance de não ter um G8 e uma chance razoável de não ter G7. O G7 que a gente sempre tratava como automático, a sensação que se tinha era que a tendência ainda era que existisse, mas não seria... O Corinthians estava com a face perigosa, viu? Exato, não seria nenhuma surpresa se acontecesse de a gente não ter o G7, né? E hoje, passados aí as semifinais da Copa do Brasil, dá pra gente dizer que a tendência de ter pelo menos G7 aumentou bem. Nessa final da Copa do Brasil, você ganhando a chance do Atlético Mineiro, né, ganhando as 2 competições, mesmo ficando atrás do Bahia. Você ainda tem um Botafogo na Libertadores, o Flamengo, que já era a maior chance, né, que a gente colocava ali na Copa do Brasil. Então, para mim, essa foi uma notícia muito boa pro torcedor do Bahia. Porque eu concordo com o Ravel de que o Bahia ele é hoje o favorito à sétima colocação. Eu também concordo com o Fred, que eu acho que o Ravel está muito seguro. Porque Ravel tá acima do favorito, tá quase assim, um super favorito. Que nem no dia do sorteio da Copa do Brasil. Pode ser o Flamengo. Boa lembrança, Minhoca. Esse Ravel é muito peito de aço, viu? Um cara desse no esporte, eu sei não. Eu não sei como eu trataria, não. Cássio já tinha mandado embora. Mas Cássio anda diferente. Cássio tá muito no Novo Testamento esses tempos. Isso é uma conversa para mais tarde. Cássio, o velho Cássio, eu não sei o que aconteceu com ele nas últimas semanas, não. Mas Arthur trouxe um ponto que é necessário a gente trazer até para fechar esse recorte do Bahia. Tá? Detalhe, viu, Minhoca? Antes da gente voltar para esse ponto. Lembra que no programa passado eu trouxe os últimos 9 jogos de Inter, Bahia, Cruzeiro e Atlético, né? E você pediu para trazer de Flamengo e São Paulo. Eu estava fazendo isso agora. Quando eu terminei, eu percebi que eu fiz por cima de Inter, Bahia, Cruzeiro e Atlético. Então, tamanho acidente, não há como ser contornado ainda. Eu ia até te perguntar, live. Tem uns jogos aí? Tinha, né? Acabei de deletar, Minhoca. Só ficou... E aqui a gente faz a besteira e prova. Ó. Eu copiei 2 vezes o do título e só ficou esse. Ó. Depois já é Série B. Só ficou aqui... desculpa, eu mostrei aqui. Foi mal, eu mostrei, mas na verdade, como a gente vai trocar... Pronto, tá aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse daqui, aí disputa pelo título... E vocês não percebem, mas eu troquei de novo. Ficaram 2 da disputa pelo título, eu apaguei o errado. Então, com essa besteira, a gente vai, na verdade, mudar
para o raio-x, tá? Pode voltar aquela tela, por favor, Márcio? E a gente vai para o Power BI para fazer a segunda parte. E enquanto vai para o Power BI, só lembrando essa informação que Arthur trouxe. Se der era essa que eu queria que você, enquanto eu arrumo Minhoca, estabelecer. Eu sei que a gente sabe, que todo mundo aqui sabe, mas às vezes o pessoal no chat não está por dentro. Vamos lá. G7, G8, o que é que precisa, como estão os cenários? Então, pronto. A gente já tem Atlético Mineiro e Flamengo, né, na final da Copa do Brasil. E aí, caso confirme exatamente essa final, Atlético Mineiro e Botafogo, o G7 irá acontecer. O G7 irá acontecer. Primeiro, o ponto que o Cássio trouxe lá no começo da live. Se o Atlético Mineiro for campeão das duas competições, abrirá uma quinta vaga direta para a fase de grupos, ou seja, o quinto colocado vai para a fase de grupos, sexto e sétimo irão para a pré. Caso dê apenas o Atlético Mineiro com mais um outro campeão, também se torna G7, imaginando que o Atlético Mineiro vai ficar ali nesse meio de tabela. Então, ou o Flamengo campeão da Copa do Brasil, ou o Botafogo campeão da Libertadores, no caso, ficaria G7. Se por acaso der Flamengo e Botafogo, aí se torna G8. A chance de um G9 só vai acontecer nesse cenário, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, Botafogo campeão no caso da Libertadores. E aí, se o Cruzeiro melhorar seu desempenho, ficar nesse meio aí, entre os 8 primeiros, e ser campeão da Sul-Americana, e aí teríamos um G9. Márcio, já pode trocar para o Power BI, tá? Já está aí na tela. Se puder fazer esse ajuste aí, deixa eu tentar o zoom maior, porque o Power BI tem justamente aí uma questãozinha de zoom que acaba dificultando um pouco a visualização. Tá? Por isso que a gente está fazendo algumas adaptações aí entre o Power BI e os slides. Se puder dar um ajuste, Márcio, eu não sei se tem como trazer ele mais para a tela, tá? Eu preciso fazer minha parte aqui também, né? Mas eu acho que você consegue dar um zoom aí maior do que o meu. Tá? Mas, em resumo, Thiago Minhoca, o torcedor do Bahia, ele é Flamengo na Copa do Brasil, Isso. Botafogo na Libertadores e, em último caso, né, Cruzeiro na Sul-Americana. Exatamente, Cruzeiro na Sul-Americana ou os dois Atléticos, né? Exato. Eu acho que o ideal é abraçar logo o Botafogo e Atlético Mineiro nessa final, porque aí o G7 já está garantido. Isso. Não, até porque, seja como for, jogar a Libertadores com o River no Monumental sendo a final lá é chato. É isso que eu ia dizer. Assim, eu acho que o torcedor do Bahia, se ele quiser focar num jogo, foque em Atlético e River. É o mais difícil, mas é o jogo que, assim, se o Atlético passar do River, basicamente liquidou. Porque mesmo que o Peñarol tire o Botafogo, que é muito difícil, mas eu acho muito difícil o Peñarol ganhar também do Atlético, sabe? O River realmente é quem mais ameaça levar esse título da Libertadores. Então, se ele sai logo, limpa muito o caminho ali para o G7 ter essa vaga. Eu acho que eu ficaria entre esse jogo e, obviamente, a final da Copa do Brasil, né? Que é, para mim, onde há a maior chance, tá? Sim, também acho. É porque vai demorar um pouquinho mais a Copa do Brasil, não? Não, é começo de novembro. Dia 3 de novembro. 3 e 10 de Passou novembro. as eleições, que é agora, no final de semana. Acho que a Copa do Brasil define antes, na verdade. A Libertadores não é agora, não? Nessa semana? Não, é a semifinal. As semifinais, sim, que é na próxima semana, né? No próximo meio de semana. Então, mas é porque eu digo assim, pra mim, se o Atlético Mineiro tirar o River, encaminhou. No curto prazo, a certeza é Atlético Mineiro passando do River e, no caso, o Botafogo passando do Peñarol. Mas, como você falou, acho que se o Atlético já eliminar o River Plate, já torna bem maior essa possibilidade. Por mais que dê Peñarol.